Educação. Entre os primeiros sinais da eclosão da mediunidade e o estágio de pleno desempenho há uma longa caminhada, não se caracterizando a faculdade por sinais exteriores. Somente o seu detentor pode perceber-lhes as nuances e qualificar-se para educá-la. A potencialidade mediúnica guarda relação com a aptidão orgânica do médium, sua experiência no exercício da faculdade e sua evolução espiritual. Fatores que, comandados pela vontade e postos a serviço dos guias espirituais, determinam os limites possíveis de serem alcançados por cada um, em cada etapa reencarnatória. A prova de sabedoria está na atitude serena daqueles médios que se realiza quanto podem, a cada momento, adestrando-se e aperfeiçoando-se incessantemente. Não incorpora a preguiça dos tardos, nem se vestem com a vaidade dos que querem voar mais alto do que suportam. É nesse avançar seguro que se realizam, pela alegria do serviço, sem invejar os que seguem na dianteira e sem copiar os vícios dos que se demoram na retaguarda. Allan Kardec traçou alguns perfis para caracterizar os bons médios, colocando no mais alto patamar de sua classificação os médios seguros, aqueles que aliam a facilidade de execução, a confiabilidade das comunicações que produzem, graças às qualidades superiores de caráter de que são detentores, e a boa assistência espiritual a que fazem jus. Como decorrência, este patamar de mediunidade, que é amplo e genérico, pode abrigar uma variedade imensa de médios, com suas características e níveis de evolução próprios, desde que conscientes, aproveitem integralmente os recursos e oportunidades que lhes são colocados à disposição. Esse é o objetivo, o fanal a ser alcançado pela educação mediúnica. Educar conforme a citação de João Cleófas. Espírito significa arrancar de dentro. O que o nobre benfeitor espiritual aduz é intercâmbio mediúnico, capítulo 32, psicografia de Divaldo Franco. O conhecimento jaz na inimidade do ser, aguardando a metodologia que o trará à luz. Jesus Cristo, em um sermão do monte, já não nos conclamou a que fizéssemos brilhar a nossa luz? Não existindo faculdades iguais, sem sequer idênticas, a forma de desabrocharem e se desenvolverem varia de pessoa para pessoa, desde que se instala quanto utilíssimas as experiências dos que vivem antes ou seguem à frente. Todo médio tem que aprender a construir sua própria história. A educação para a mediunidade deve iniciar-se antes mesmo de seu aparecimento, através do cultivo da oração e assimilação dos valores morais da solidariedade ativa, que são conquistas religiosas a serem promovidas desde a infância e mantidas por toda a vida. Daí assevera Manuel Flamengo de Miranda em Temas da Vida e da Morte, capítulo Educação Íntima, psicografia de Divaldo Franco, que a mediunidade requer cuidados especiais que lhe facilitem o conveniente desabrochar, ou a posteriori o correto conduzir. A recomendação inicial que fazem Kardec e os espíritos superiores, tão logo se constatem os sintomas da mediunidade, é o estudo a desdobrar-se em duas frentes distintas. Doutrina espírita e suas relações com as diversas áreas do conhecimento, a primeira, e psicologia do comportamento humano, a segunda. O estudo doutrinário propiciará importantes conquistas que funcionaram como ferramentas facilitadoras da ação planejada. Praticar a mediunidade sem conhecer os mecanismos básicos da faculdade é como manipular substâncias sem conhecimento de química. Usando a linguagem de Kardec, o que é o espiritismo, segundo o diálogo? Não há como operar com segurança sem compreender importantes assuntos, tais como finalidade do intercâmbio, as influências pessoal e moral do médium e do meio, a metodologia para distinguir a qualidade moral dos espíritos e os obstáculos a superar ao longo do exercício, somente para citar algumas relevantes matérias. Ademais, citando ainda Manuel Flamengo de Miranda, o estudo doutrinário estimula a criação de um estado
íntimo otimista, desenvolvendo a autoconfiança e a serenidade. Por sua vez, a análise do comportamento íntimo propicia no início o autodescobrimento, depois o autodomínio e, numa fase posterior, a autoiluminação. Trata-se da reflexão sobre a existência, convidando os médios a viverem com atenção, porém sem tensão, agindo em vez de reagindo, em estado de consciência lúcida. Esse trabalho que os levará ao quietamento, ao silêncio interior, indispensáveis ao bom êxito do empreendimento. Sendo o médium uma pessoa ultrassensível, é natural que a sua emoção oscile mais que o habitual, com que ele aprenderá a conviver nessa grande viagem ao continente inexplorado de sua paranormalidade. Que ele analise suas impressões variantes no aspecto e intensidade em cada fase da vida, procurando sobrepor-se às emoções mais grosseiras, bem como disciplinando as sensações do campo físico. Esse é um aprendizado lento, pois que a educação da mediunidade é para toda a vida, requerendo muita dedicação e paciência. Há uma relação muito estreita entre a educação para a vida e a educação para a mediunidade. Se a vida exige do ser disciplina e responsabilidade no fluir dos gozos materiais, equilíbrio e brandura, no lidar com o próximo, além de resistência nas provas, a mediunidade se enriquece de modo idêntico com essas conquistas. Pode-se, portanto, afirmar que não existe médium educado, antes que tenhamos um cidadão educado. Não há educação mediúnica sem crescimento moral. Conquista que atrairá os bons espíritos, fortalecerá os laços com o anjo guardião, enquanto reforça o nível energético do perispírito e melhora a organização mental, de tal modo que o banco de dados das ideias arquivadas esteja prontamente disponível. Se a mediunidade é para toda a vida, por que não seria para todas as horas? Quem é médium não é somente nas reuniões de intercâmbio espiritual. A faculdade é um sentido profundo que acompanha o seu detentor onde esteja. Isto não quer dizer que se deve entrar em transe a qualquer hora e lugar, mas registrar o que seja facultado, reservando-se o direito de permanecer lúcido e ativo no cumprimento das tarefas e compromissos sociais, e em permanente sintonia com os bons espíritos, através da inspiração, pois semelhante tento marcará a vida de imensas possibilidades de servir. E quanto mais se serve, mais médio se é, mesmo não possuindo mediunidade ostensiva. O espírito Odilon Fernandes afirma isto na obra Mediunidade e Doutrina, psicografia de Carlos Bacelli, ao declarar: pode acontecer que seja mais médio quem não recebe espíritos do que quem os recebe. Amparados nesta compreensão, todos somos chamados a viver mediunicamente, quanto possível, errando menos e servindo mais. Como o intercâmbio espiritual não é produzido apenas por médios ostensivos, os companheiros que nas regiões mediúnicas desempenham outras funções, dirigentes, doutrinadores e assistentes participantes, estão sendo igualmente chamados ao despertamento consciente de suas potencialidades. Uma informação útil a transferir para os interessados em mediunidade: não se deve forçar a eclosão e o desenvolvimento de uma faculdade ostensiva, mas aguardar o seu despontar espontâneo, para em seguida imprimir-lhe a direção segura. Neste particular, observa-se comumente um grande paradoxo no comportamento das pessoas. Uns com explícitas possibilidades rejeitam a mediunidade, enquanto os outros, praticamente nada sentindo, desejam-na a qualquer custo. Os primeiros sabem no inconsciente das lutas e compromissos assumidos, e porque os temem, deles se distanciam no mecanismo de acomodação e de fuga. Os segundos, porque imaturos, estão seduzidos pela necessidade de brilhar, de exibir a mediunidade que não têm, de modo a se autopromoverem. Cuidado, portanto, para não aderirmos às pseudotécnicas para a fabricação de médios, recheadas de exteriores, de exercícios e buscas, inócuas, visando acordar faculdades ainda muito embrionárias. Mediunidade não é a aquisição apressada que se obtém no comércio
das facilidades humanas, mas luz do caminho, apontando rumos.